No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você? Juntos aqui novamente para falarmos de Vasco. E caso seja sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, se torne um membro. Seja membro do canal e nos ajude a permanecer no ar. Quer nos ajudar mais? Você tem a opção do Pix. O Pix do canal é no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, no Radar Vascaíno, Twitter, @radar_vascaíno e Facebook, no Radar Vascaíno, .edinho_rj. Bem, minha gente, na última sexta-feira nós tivemos o prazer de passar a noite com o presidente do Vasco, o senhor Luiz Roberto Levenciano, o presidente eleito no dia 7/11, e ele mandou nas entrelinhas vários recados. Eu fiz alguns recortes aqui da live que foi feita no canal do Alexandre Laureano. Um beijo aí pro meu irmão. Estava presente o pai Carlos, o Russo, o pastor, eu e antes até estava o Jean, o Jean Carlos da Cunha, que está sempre com a gente aí no chat. Um abraço também, Jean. Um abraço aí, você mora aqui no nosso coração. E o presidente, né, ele falou, entre algumas coisas, ele falou que ele perguntou se nós vamos entrar juntos com ele, nós, digamos, a torcida, quando ele assumiu o clube de fato, e também mandou alguns recados aí, como por exemplo, algumas aulas de administração para essa atual gestão, que é como administrar essa dívida dos 100 milhões, né? E também outras colocações que o Leven botou. Eu vou botar aí o vídeo para você e depois a gente conversa. Isso. O que vocês acham da ideia? Vocês estão preparados para entrar em São Januário comigo? Porque eu não vou entrar sozinho, não. Eu quero entrar com a torcida toda. Estamos juntos. Firme e forte. Ou vocês vão me deixar sozinho lá? Eu, porra, Jamais. Depois firme e forte. De tudo, sofrer, apanhar, ter sido roubado nas eleições, ter sido sacaneado. Entendeu? Mas dessa vez. Como a gente é o time da luta, da superação, o time da virada. Quando a gente Verdade. vocês vão me deixar sozinho entrando em São Januário? Não, eu não vou deixar sozinho, não. E para segurar, vou levar um eletricista, hein? E para segurar, ainda vou levar um eletricista. Que vai que... Não. Lembrando aí, Carlinhos, que eu sou formado em eletrotécnica. Se não conseguir arrumar um eletricista, eu já me dou meu jeito lá, pô. Eu conheço bastante aqui no Tuiuti. No Tuiuti, todo mundo é eletricista, principalmente no verão. Uma pesquisa. Então, aí eu quero saber de vocês isso. Vocês estão preparados para voltar a ser campeão? Eu tô, cara. Eu sou Vasco da Gama. Eu tô. Porque, às vezes é tanto tempo se acostumando com tão pouco. Eu não. Às vezes rola uma síndrome de Estocolmo. Não é isso que eu não Presidente, eu posso fazer uma pergunta? Ih, virou entrevista. Uma pergunta? Não, vai ser rápida. A resposta vai ser muito rápida. A resenha acabou. Isso é para ensinar. Até pegar a cerveja. Isso é para ensinar o voo. Para ensinar o voo. Me sentindo aqui no Futiquim. Vamos lá. Virou entrevista. Ainda bem que eu não bebi. Isso é para ensinar o vovô, ao vovô Jorge Salgado, como se faz. Você sentando na cadeira de presidente do Vasco, como você vai fazer para esses 100 milhões que veio agora que o Vasco tem que pagar? O Salgado disse que o Vasco vai fechar as portas. Primeira coisa que você faz é... Não responde não, presidente. Não responde não, senão eles vão escutar e vão executar. Não responde não. Responde off para ele. A gente está pelo teu projeto, porra. Vai responder vai entregar ouro pro bandido? Já mostrou o Ricardo Graça que entregar o ouro Mas Edinho, eles não têm como fazer, mesmo escutando, eles não têm como fazer. Tem que ter competência para tal. Não dá ideia não. Tem que ter competência para tal. Eu veto essa resposta. Não responde não, presidente, por favor. Aí, gente. É o Vasco, pô. Não é o Flamengo, não. Toda a reestruturação, você tem que entender
que a reestruturação começa com o trabalhista e com o fiscal. Se você agrava o passivo trabalhista, tu já fudeu a tua reestruturação de cara. Já começou errado. Quando você resolve, o Vasco já não estava pagando o ato. Estava lá prorrogando, pedindo para prorrogar, justificando com a pandemia. Tá bom, vai lá. É válido. Né? Tudo bem. E aí, meu amigo, de repente, você manda embora 186 pessoas. Só que manda embora sem pagar. E uma condição para tu ter o ato para você ser mantido no ato, você tem que estar pagando todo mês aquela quantia que foi combinada, que já não estava sendo feito. E também, é uma outra condição, e também você assume o compromisso perante a Justiça do Trabalho de que você não vai demitir ninguém sem pagar a indenização. Se, por exemplo, você denunciar um empregado, e aquele empregado for lá e fizer uma denúncia, já é o suficiente, uma denúncia de que você demitiu ele, não pagou a rescisão dele, já é o suficiente para você perder o ato. Os caras demitem 186. Quando eu vi isso, eu já falei comigo mesmo, fudeu. Só que eu não vim a público falar que fudeu, porque o meu interesse é ver o Vasco sempre bem. Então não me cabe ficar torcendo contra, como muita gente acha que se faz. Eu não faço isso. Eu estou sempre torcendo pelo Vasco. Então, você vê uma coisa errada dessa, como foi feita, muito errada, inclusive sendo comemorada. Em primeiro lugar, você tem que lembrar que você tem que humanizar as relações. O funcionário, ele tem família, ele tem as suas expectativas, toda mudança de comando é um estresse, que o cara fica pensando aí, será que eu vou ficar? Será que eu não vou? Será que o cara já está com salário atrasado? Já está sem receber direito? Vocês devem lembrar aí que até cesta de alimentos foram dados para os funcionários no Natal. Sim, sim. Aí, do ponto de vista humano, já é complicado você fazer isso. Do ponto de vista daquilo que eu falo que está faltando, além da representatividade, que o Pai Carlos sempre muito bem lembra, está faltando empatia. Empatia com a nossa essência, empatia com os nossos valores, empatia com a nossa história, com a nossa paixão, com as nossas glórias, com os nossos funcionários, com os nossos atletas, com os nossos torcedores. Está faltando empatia. Sensibilidade também. Infelizmente, a gente está tendo, seguidamente, 2 presidentes sem qualquer empatia, com ninguém. E muito se fala mal, quem não gosta, do Eurico, mas isso era uma coisa que ele tinha. Tanto representatividade como empatia. Verdade. Pessoas, né? E isso está faltando. Está faltando. Mas, se você demitisse um e não pagasse, já era um problema. Mas, de repente, os amigos resolvem demitir 186 e não pagar. Dizendo que fez uma economia danada. Olha a economia aí, ó. Cavou a própria cova. Olha aí. Exatamente. 40 milhões. Oh, que economia, hein? Descumpriu o ato. Ah, mas teve mais, não foi só isso, não. Aí, deu o merdel.
186. Se fosse uma pessoa, já era um problema, mas é algo mais discreto. Mas os caras resolveram mandar embora, no meio da pandemia, quase 200 pessoas. Isso chama a atenção do Ministério Público. Aí o Ministério Público vem e arrocha o Vasco. Está no papel dele. Ele está no papel dele. Temos que lembrar que a gente tem que torcer para o Vasco, sim, mas a gente tem que construir um Vasco que honre suas obrigações, que cumpra seus contratos, que seja exemplo para todo mundo. Eu amo o Vasco, mas, apesar disso, eu quero um Vasco que seja exemplo para os meus filhos. Eu quero um Vasco que ele vista a camisa não só de um time vencedor, mas de um time e um clube inspirador. Um clube que nos dê exemplo. Isso, para mim, é muito importante, porque isso é uma questão de integridade, isso é uma questão de caráter. Então, esse Ministério Público vai e aciona o Vasco. Foi toda aquela problema de que conseguiu uma decisão para reintegrar, e o Vasco conseguiu suspender lá em Brasília, se não me falha a memória, e foi proposto um acordo com o Ministério Público. E foi dado como garantia uma garantia que já estava dada. Aonde que essa garantia que foi dada já estava dada? Lá no ato trabalhista. Porque para você ter o direito de ter todas essas execuções centralizadas num lugar só, numa vara só, porque se não fosse isso, o que aconteceria? Você teria lá centenas de processos, toda hora uma liminar de penhora disso, daquilo outro, fica ruim para o Vasco e fica ruim para o credor também. Porque, às vezes, ele vai penhorar a mesma coisa que o outro já penhorou e não vai conseguir receber. Então, a Justiça do Trabalho, ela fez o quê? Ela organizou todas essas execuções numa vara só, que é a vara centralizadora das execuções, através de um ato trabalhista que permite você aderir a esse ato, desde que você dê uma garantia em dinheiro, que você, se demitir alguém, demita pagando a rescisão, e desde que você pague mensalmente o valor que tenha sido ali estipulado. Então, o Vasco já não estava pagando o valor estipulado. E a Justiça do Trabalho estava administrando aquilo, entendendo que era um problema também relacionado à pandemia, estava administrando, não estava canetando. Só que aí, junta a isso, as rescisões não pagas. E junta a isso também o fato de que no acordo com esses empregados que foram demitidos sem receber, o fato de que foi dada uma garantia que já tinha sido dada lá no ato, que não podia ser dada. Aí o juiz que administra o ato vê esse negócio e acha que o Vasco está agindo de quê? De má fé. E mete a caneta. Então, o que você tem que fazer é contornar, é conversar com os credores, é gerar credibilidade no credor, é sentar na mesa com o credor. Antes de sentar com a justiça, respeitar o credor. Credores, vem aqui, olha, assim eu não vou conseguir pagar, não vou precisar dessa maneira. Todos são meus colegas, todos eu conheço, os advogados desses credores, todos me conhecem, me respeitam. E isso é o que você vai fazer em primeiro lugar. Passar confiança. Em segundo lugar, você vai mostrar que você tem um projeto de captação de recursos financeiros
no qual você vai conseguir satisfazer o interesse do credor mais rápido do que ele podia esperar. Só que isso aí você precisa da colaboração do credor. Então, mais uma vez, você gera o que é necessário em qualquer gestão reestruturante, que é, outra vez, empatia. O credor não pode ser tratado como lixo. O credor é um ex-empregado do Vasco. É uma pessoa que trabalhou para o Vasco e não recebeu seus salários. Então, ele tem que ser tratado com compreensão, com empatia. Você tem que mostrar a ele que você está criando as condições para que ele receba o crédito dele o mais rápido possível e não tratar ele como lixo, cagar na cabeça dele. Tratar com dignidade, né? E buscar lá seus direitos. O que é isso? Que humanidade é essa? Que empatia é essa? Isso combina com o que é o Vasco? É Claro totalmente que não. na contramão da história do clube. Claro que não. É difícil? É difícil, claro que é difícil. Dá muito trabalho, claro que dá muito trabalho. Não tenho nenhuma dúvida de que é um desafio gigantesco colocar o Vasco no eixo. Mas por isso que precisa ser alguém que tenha estudado os problemas, que tenha se preparado, que tenha se preocupado em trazer parceiros novos que nunca estiveram no Vasco, que é capaz de oxigenar o clube com novas pessoas, que está trazendo grandes executivos do mundo corporativo que estão acostumados a lidar com situações piores do que essa, para poder fazer as coisas acontecerem. Mas com uma liderança humanizada. Uma liderança que gera credibilidade. Uma liderança que não diz que está ali para se pagar. Uma liderança que não diz que está ali colocando dinheiro, que você não sabe nem se a origem do dinheiro é dela. Isso aí. Uma liderança que dá exemplo. Uma liderança que trabalha nas dependências do clube e não na sala do seu primeiro vice-presidente, que está tentando alugar aquela sala há anos e não consegue, num lugar do Rio de Janeiro, cuja taxa de ocupação hoje é apenas 50%. O centro da cidade do Rio de Janeiro está abandonado. Para o brasileiro, vascaíno, que não está no Rio de Janeiro e não sabe, os nossos amigos aqui do Rio de Janeiro podem atestar. O centro da cidade, infelizmente, do Rio de Janeiro, está abandonado. Resgatar isso. Olha, me diz só uma coisa. Rapidinho aqui, O Edinho está achando que é entrevista, pô. Não é entrevista, não. É só uma resposta que na minha cabeça. Edinho, 2h20 da manhã, tu quer me entrevistar? É isso mesmo? Tá sacanagem, né? Pô. Não vou entrevistar, não. Só vou te perguntar uma coisa. Vamos bater na madeira. Essa justiça demora. A justiça não vai demorar, Edinho. Não, eu sei. Eu só estou dando uma hipótese. Não dá hipótese que não vai acontecer. Aí esses malucos não, conseguem fazer essa porcaria você de tá por aí tudo para você energia ruim? Não, que porra nenhuma. Você quer que demore? Esquece, não vou perguntar mais nada. Vai. Porra. Você quer que demore? É isso? Não, lógico que não, pô. A coisa está andando e você quer que demore? Pô, pelo amor de Deus. Edinho, para um bom entendedor, um pingo é letra. Claro. Edinho, já ficou claro, Edinho. Já ficou claro, pô. Você quer que demore? Esquece o que eu falei. Apaga, deleta. Mariano, corta essa parte. Porra, o outro já está fazendo campanha, pô. Você quer que demore? Eu vejo lá como é que faz para demorar. Não sei como é que faz. Você fala das crianças, né? Que a gente tem o maior carinho. Eu vou falar aqui, a gente está numa data comemorativa, dos 123 anos de Vasco,
E, cara, a maioria dos inscritos são essas. Olha, é muito bacana, porque recebi uma mensagem de uma criança, semana passada, de Alagoas. O pai dele é o Léo. E essa criança veio para mim e falou para mim, Russo, tio Russo, continue com esse trabalho, isso que você fala de Vasco com o coração, você está trazendo a todos nós uma esperança de que o nosso presidente o leve ainda a assumir. Sempre fique nessa batalha, nessa luta, que o seu trabalho é maravilhoso e a gente trata você como um herói. Cara, aquilo eu fiz, eu chorei, cara. É muito emocionante, Leve, você ser reconhecido, ainda mais que uma criança. Porque a criança do Vasco hoje é uma criança que não viu nada do Vasco. Não sabe o que é a história do Vasco, como o seu filho passou essa situação, né, presidente? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês todos e para todos. Tem algum vascaíno aí acompanhando a gente aí, Alexandre? Tem 883 pessoas. Gente pra caramba. Ó, eu vou falar o seguinte para vocês. Eu fico muito, muito, muito feliz com esse reconhecimento. Eu fico muito honrado e muito orgulhoso. Mas eu quero pedir aos vascaínos que guardem esse reconhecimento para quando a gente ganhar títulos. Eu quero fazer todos nós campeões da porra toda. Então, eu fico realmente muito feliz, mas eu acho que é pouco. Acho que eu dei uma contribuição para a política do Vasco, acho que eu estou colaborando, gostem ou não gostem, a gente está colocando o sarrafo mais alto, em vários aspectos, né? Nós estamos mostrando ao vascaíno o que é um projeto de verdade, nós estamos mostrando ao vascaíno que o Vasco, diferente do que foi dito hoje, tem jeito sim, o Vasco é viável sim, o Vasco tem condições de encontrar seu caminho sim, mas precisa, repito, ter um presidente conectado com a torcida, que a torcida confie, que gere credibilidade interna e externa, que tenha novos parceiros, que a gente saia da mesmice, que a gente tenha uma equipe executiva que hoje a gente não tem. A gente não tem equipe executiva, a gente tem vários voluntários que estão lá gerindo o Vasco. Estão se sacrificando, tudo mais, mas não é o suficiente. Uma instituição devedora de mais de 800 milhões de reais precisa de gente muito mais cascuda, muito mais preparada, muito mais acostumada a lidar com situações como essas, que tenha nome no mercado para atrair novas marcas, que tenha nome no mercado para atrair dinheiro novo. Por isso que eu chamei o Rosenberg, por isso que eu chamei o Tanuri, por isso que eu chamei o Francisco Lopes, por isso que eu chamei gente cascuda, que entende, que tem condições, que está feliz de vir trabalhar conosco, por isso que a gente chamou gente lá do Benfica. Então, uma equipe do cacete, que, eu tenho certeza absoluta que vai nos ajudar a construir o que a gente precisa. Porque o problema do Vasco é simplesmente o fato de que o Vasco é como se fosse uma Ferrari, mas, você tem um motorista comum e não um piloto de Fórmula 1. Um piloto. Entendeu? O Vasco está faltando alguém que saiba conduzir realmente o clube da maneira correta. Porque, olha só, você ter 20 milhões de torcedores é um ativo inestimável. Você ter os valores que nós temos, a história que nós temos, é um ativo inestimável. Nós temos estádio. Tem gente aí que não tem. Nós temos. Tem gente aí que tem um badalado que não tem. Tem. Não. Obrigado. Tem gente que aí lá que, se tivesse numa liga americana ou na maior parte de qualquer liga europeia, não poderia disputar o campeonato, porque lá tem que ter estádio. Tem que ter estádio.
Mas aí eles não têm estádio, mas tem uma emissora, né? Mas a emissora que está dando aula de gestão aí de como é que tem que ser, está falindo também, tá? Tá ruim para ela o negócio, hein? Já ela vai sentar na graxa. Vou te falar, a coisa não tá muito boa lá não, viu? Tá não, tá azedando o molho deles lá, tá azedando. O que não precisa falar o nome Play tá tentando salvar aí. Porque o que a gente não gosta Play, tá ligado? Que a gente não gosta Play. Sei. Não gostam da gente, não, e também não gosto de vocês, pô. Foda-se. Claro que não. Não gosto de vocês também, não. Bem, minha gente, eu gostaria que você comentasse o que você achou desses recortes aí em que o Levin se posiciona contra essa gestão, a atual gestão que está lá no Vasco da Gama. E não podia faltar o casaca, ainda mais o casaca puxado pelo presidente. Acompanha só. Que é isso? Que pariu, olha, te falar Presidente, estou pedindo aí para você puxar o Vasco. casaco, hein? Puta merda, essa altura do campeonato. Porra, vai dar inquérito aí, mas tudo bem, acho que vale a pena, né? Pelo aniversário vale, né? Uma casaca. Como é que a gente vai encaixar na cama? Casaca não pode ficar sentado, não, pô. Sentadinho olhando casaca, não, pô. Casaca em pé, pô. Aí todo mundo sai da cama, tem que ajeitar a cama. Porra, aí é Aí foda. o pai Carlos, não sei se o pai Carlos tá pelado. Olha o Laureano, fazendo merda. Puta merda, deixa eu ficar Laureano é seu grilo. Aí o Vascaíno que tá lá deitado na cama, pô, vamos lá, acho que aqui foi. Pô, cara, eu tô na cozinha, cara. Aquiles, cadê meu jogo de panela? Eu tô na cozinha. Eu tô na cozinha, cara, que isso. Ele me prometeu. Tô cobrando, hein? A interferência é minha aqui, ó. Quem é a interferência? Minha? É minha. Laureano. O Laureano já tá de saco cheio dessa live, ele quer terminar a live logo. Cadê? Tira esse barulho aí, Alexandre. Tá pra tirar, não? Muta todo mundo, deixa só. Ah, não pode mutar porque vai todo mundo falar, é verdade. Vamos lá, vai com o barulho. Vascaíno aí em casa. Vascaíno aí de casa, pô. Todo mundo de pé, pô. Casaca sentado do lado das costas. Casaco. Todo mundo em pé no Brasil todo. Vamos lá. E atenção, Vascaínos! Ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca! A turma é boa, é mesmo da Vasco! Mano, caralho, mano. Aí, ó. Um abraço em Manaus e Vasco, hein, porra. Tamo junto. Abraço, boa noite. Feliz aniversário, Vasco. Obrigado aí, Leve. Valeu. Vitória das vitórias. Seja nossa padroeira, que toda a fé esteja com você, Vasco, vascaínos de todo o Brasil. Estamos tristes, mas hoje é o aniversário do nosso clube do coração. Eita! Calma, Alexandre. Laureano, eu vou te tirar na live, hein, Laureano? Porra. Já deu muitas alegrias, muitas glórias. Fomos campeões em 58 modalidades esportivas. 58 modalidades esportivas. Temos muito a nos orgulhar, muito a contar, e a história não acabou. É só mais uma turbulência no nosso caminho que a gente vai vencer com muita fé, com muita honra, com muita dignidade, e depois a gente vai dar um show de competência, de honestidade, de integridade, de mostrar como é que faz. Às vezes eu fico pensando que essas pessoas não querem muito. Ah, por que não ajuda? Por que não aceita ajuda? Porra, eu fico pensando, eu fico tipo, tá maluco, vou deixar esse cara vir aqui fazer tudo certo? E aí, como é que a gente fica? Por isso que eu te falei, não responde aquela pergunta do Russo. Porra. A gente entende, né? Orgulho, vaidade, mas a gente tem que colocar o Vasco acima de tudo, gente. É verdade. É verdade.
E nenhum mal dura para sempre, hein? Nenhum mal dura para sempre. Isso aí. Feliz aniversário, Clube de Regatas Vasco da Gama. Parabéns, Vasco. A todos. Parabéns. Parabéns, Vasco. Aí, ó, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado aqui, ó. Vascaíno do Brasil inteiro. Hoje, de camisa do Vasco, aconteça o que acontecer. Até se for casar, bota a camisa do Vasco. Tamo junto. É verdade. Tamo junto. Abraço. Obrigado aí, Valeu. Leve. Valeu. Um abraço, presidente. Bem, minha gente, era isso. No Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você. Compartilha e comenta. Valeu!